É um prazer estar de volta a essa casa, né? Casa tão querida, onde a gente sempre é recebido com muito carinho. E o convite de Daniela hoje, ela deixou para mim o tema livre, e hoje pela manhã eu estava revisando algumas palestras e lembrei do homem de bem, que é o nosso grande desafio, nos desenvolver para nos tornarmos homens de bem. Trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas limitações, as nossas encrencas internas para desenvolver em nós o bem. É o desafio evolutivo de todos nós. E aí é sobre isso agora que a gente vai... Eu deixei o computador ali, que ele resolveu encrencar comigo, né? Tudo bem. Características do homem de bem. Quando a gente vai ler o texto do homem de bem, a gente encontra as determinadas características. O homem de bem precisa autoconhecer-se. Nesse autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo a fé em Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Pouca coisa, não é, que a gente tem a desenvolver? Pouca coisa. Se a gente se debruçar em cima do texto do homem do bem, a gente vai dizer, não, a gente não tem chance nenhuma. Na verdade, é uma caminhada. Se você prestar atenção, a seta vai nos encaminhando às conquistas. Com isso, a gente já entende que não é de uma vez só. Não é num momento só que a gente vai conseguir desenvolver em nós, muito menos em uma única encarnação, todas as características de homem de bem. É uma conquista degrau a degrau. É um caminho a ser percorrido. Um caminho processual, um caminho que vai nos trazendo os desafios necessários para que desenvolva em nós o divino que habita, para que a gente possa, literalmente, aos poucos, fazer a nossa luz brilhar. E aí, nesse processo, a gente entende que temos o objetivo. Um dia todos nós seremos anjos. Temos um objetivo a seguir. A nossa meta é a perfeição. Todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. Essa caminhada, os degraus que a gente vai construindo, conquistando as virtudes, porque a partir do momento que eu conquisto essa virtude, eu vou desenvolvendo essa luminosidade, e essa luminosidade vai domando as minhas sombras, domando as minhas imperfeições, e aí eu estou pronta para o próximo degrau. E aí eu vou desenvolvendo, degrau a degrau, esse processo. Ainda estamos a nível do primeiro degrau, espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos que nascemos e fomos criados, simples e ignorantes por Deus, e estamos ainda no primeiro degrau. Por isso que quando a gente pensa nas características do homem de bem, a gente acha um absurdo. Como é que a gente vai chegar lá? A gente está só no primeiro degrau. O segundo degrau, a partir do momento que a gente domar as imperfeições que ainda habitam o nosso ser em evolução e desenvolvimento, seremos espíritos bons. E o último degrau, espíritos puros. Aí sim, estaremos a nível dos espíritos perfeitos. E o próprio Jesus, sabendo que a gente tinha uma caminhada, que a gente tinha um caminho a percorrer, ele disse, pontuou, tudo que eu faço podeis fazer e ainda muito mais. Ele disse que um dia nós seremos igual a ele, faremos o que ele faria. Mas para isso, a gente tem uma caminhada grande, uma escalada de conquistas, de virtudes a serem desenvolvidas, para que a gente possa despertar em nós o divino, que Jesus também pontua quando ele diz, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Ele, sabendo desse divino, que a gente tem essa escada de virtudes a conquistar, mas que um dia seremos espíritos perfeitos e puros, assim como o nosso Mestre Jesus. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, no Evangelho ele pontua, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem são aqueles que estão aflitos e sobrecarregados? Todos nós. Quem daqui, no período de transição, nos dias atuais, não se sente aflito e sobrecarregado? Levante a mão. Todos nós estamos aflitos e sobrecarregados. Todos nós enfrentamos esse momento desafiador. Mas, entendendo que, segundo Cristo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, se estamos aflitos e sobrecarregados, somos eleitos de Deus. A dor nos chega como proposta educativa e evolutiva, para que a gente possa subir aqueles degraus necessários que nos levarão ao Espírito puro que um dia seremos. A dor é uma bênção. Então, já que no nosso nível de espírito imperfeito, no primeiro degrau, a gente ainda não consegue escutar os recados do amor, a gente ainda não consegue entender o que o amor tenta nos ensinar, é preciso que a dor venha fazer o seu trabalho, que diante da dor a gente desperta, diante da dor a gente reage. Se não tivermos os desafios dolorosos, a gente deita em berço esplêndido e vê a vida passar maravilhosamente. Quando a gente questiona o que as pessoas querem da vida, as pessoas dizem, eu quero ser feliz, como se não fosse. Ser feliz é um estado de autoconhecimento, entender o que temos para agradecer e ser feliz apesar de ter dificuldades evolutivas, apesar de não ter o salário que eu acho que eu mereço, apesar de ter doenças, apesar de parentes difíceis, temos 1 milhão de motivos para agradecermos e sermos felizes. Ser feliz é uma questão de ótica. Quando a gente não entende isso ainda, e a gente acha que ser feliz é tirar na Mega Sena, né? Que a gente faz, como é que você vai ser feliz? Aí a pessoa diz, eu vou tirar na Mega Sena e viver de aplicação. Como se trabalho fosse castigo. Porque a partir do momento que a gente acha que ser feliz é tirar na Mega Sena e viver de renda, trabalhar é castigo, trabalhar é bênção evolutiva. Trabalhar é presente divino. Tudo isso passa pelo nosso autoconhecimento. Como a gente não entende isso, em vez de focar no muito que nós temos para agradecer a Deus, porque Deus nos dá 90%. E a gente não olha, mas a gente passa uma encarnação reclamando dos 10% que está faltando. Dizendo a Deus, eu não estou bem porque ainda está faltando isso. Ainda não está bom por conta disso. E deixo de olhar para 90% e dizer obrigada, Senhor, porque apesar de o que ainda falta, eu ainda tenho muito a agradecer. A gratidão abre as portas do autoconhecimento de eu enxergar aquilo, as bênçãos divinas em minha vida. Como a gente tem dificuldade disso, vem a dor fazer a gente enxergar. Porque a dor faz com que a gente se mexa, se movimente. Diante da dor, a gente reage em busca da transformação. Se eu tenho um problema de saúde, eu saio do hospital dizendo, daqui para frente vai ser tudo diferente, eu vou mudar. Vou fazer dieta, vou fazer caminhada, não faço mais isso, não como mais aquilo, até passar a dor. Quando passa a dor, eu já começo a enrolar um pouquinho e burlar aquilo que eu me comprometi. Porque a gente precisa que a dor nos empurre, nos impulsione a esse desenvolvimento necessário. Nesse autoconhecimento é que vai fazer com que a gente entenda que aflito e sobrecarregado é porque a gente ainda não entendeu a proposta educativa que vem com essa sobrecarga. É essa necessidade que a vida nos apresenta, nos impulsionando a trabalhar em nós as dificuldades. Aquilo que impede que a gente caminhe, que a gente ponha para fora esse divino. E nos convidando, o autoconhecimento vai nos mostrar que o caminho vem através das atitudes. O alívio dos aflitos e sobrecarregados chega através do trabalho efetivo. Gente, é preciso todos os dias exercitar. É um trabalho efetivo, diário, ações cotidianas de reflexão e de entendimento, colocando em prática aquilo que a doutrina nos ensina. Porque conhecimento tem muito. Livros, quer aprender? Eu digo, se a gente escolher
lê um livro por semana da doutrina, a gente desencarna e não leu nem 10%. Leu? Não dá conta. Se a gente lê um por semana, a gente desencarna e não leu 10% do que a doutrina tem para nos esclarecer conhecimento. Aí quem não gosta de ler, tem palestra no YouTube. Tem todo tipo de acesso ao conhecimento. Agora, o conhecimento, a fé sem obras, serve para quê? É preciso ações do cotidiano diária. A gente só vai subir aquela escada se a gente transformar a nossa vida em pequenas atitudes diárias de transformação. E como é que eu mudo? Quando eu me conheço. Quando eu sei o que eu preciso mudar. Porque quando eu não sei o que eu preciso mudar, eu aponto para o erro do outro. E digo que o outro tem que mudar. Aponto para o que o outro precisa transformar. E essa proposta do homem de bem requer que você olhe para si e identifique o que você precisa mudar. O que me impede de galgar degraus evolutivos e adquirir, desenvolvendo em mim aquelas virtudes do homem de bem. O homem de bem age, enfrenta, busca a construção do homem de bem dentro de si mesmo e no próximo, em busca da paz. O homem de bem é aquele que consegue unir nessa atitude diária, nessas ações do cotidiano, o homem social que nós somos. Não adianta você ser bom só para si. Enquanto você sabe que perto de você, dentro da sua casa, dentro do centro, dentro da sua comunidade, tem alguém que sofre. É preciso desenvolver em nós o homem social. Segundo Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, enquanto houver um gemido de dor no planeta, não nos é facultado felicidade plena. Só o que tem no planeta é gemido. Então, a felicidade plena ainda não está na nossa dimensão. É preciso que a gente trabalhe o homem social que nós somos, nos preocupando com o próximo. É preciso que a gente trabalhe individualmente as próprias imperfeições, trabalhando em si aquilo que nós ainda carregamos de fardo, como orgulho, vaidade, egoísmo. As maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. A gente precisa estar vigilante no orgulho, que ainda impede que a gente siga em frente. O medo, a raiva, a mágoa. Você sabe o que é raiva? É tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. A raiva mata quem sente. É um autoenvenenamento. E a gente acha que o outro está se importando com a raiva que a gente sente dele. A maioria nem se lembra mais que a gente existe. E a gente se envenenando daquela raiva. Se envenenando naquele processo de autodestruição. Se milindrando com as atitudes do outro. Então, a gente tem que cuidar do homem social que nós somos, do nosso indivíduo em processo evolutivo, que ainda carrega fardos como orgulho, vaidade, egoísmo e raiva, e o homem transpessoal, que é aquele homem que vai além do que eu sou. O transpessoal que vai além do pessoal, que envolve o espírito eterno que eu sou. Nós somos espíritos eternos que vestimos agora um corpo. A gente age como se fosse um corpo que por acaso tem um espírito e que a gente cuida do espírito quando a gente está aperreado. Quando a dor vem, a gente corre e pede ajuda espiritual. Aí a gente se lembra que é espírito. Mas a gente vive em função da vida material que nós temos. Como se a gente fosse só o corpo. O corpo é uma vestimenta, o espírito é que é eterno. Um dia retornaremos para casa, desencarnar e voltar para casa. E nós vivemos negando essa realidade, como se a gente não fosse morrer nunca. Tem pessoas que quando a gente vai conversar sobre a morte, batem, isola, como se isolar afastasse a morte. Alguém que isola deixa de morrer? Não conheço. Pode isolar à vontade, que ela vai um dia lhe convidar para voltar para a pátria espiritual. Claro, que lá é nossa morada, o corpo. E nós vivemos tão focados na vida da matéria que esquecemos isso. Só lembramos do homem transpessoal que nós somos quando a dor nos visita. Por isso que a dor precisa fazer o serviço dela. Porque na hora que ela nos visita, aí a gente se lembra do espírito eterno que nós somos. Então, ela precisa vir para despertar em nós essa dimensão de que nós somos muito mais do que esse corpo. Que nós precisamos cuidar, sim, da pessoa, do social e do espírito eterno que nós somos. Esse espírito é que permanece.
E nosso vínculo é tão forte com a matéria que eu, pelo menos, não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, me apresente que uma mulher que está gerando uma criança e diz, aqui vai nascer um homem de bem, um trabalhador do bem. Nunca ouvi. A gente diz assim, vai nascer, esse aqui vai ser médico, vai ser jogador de futebol, esse aqui vai ser isso, aquilo outro. Porque o nosso foco é a matéria. É aquilo que ele vai desenvolver materialmente. Esquecemos que é um Espírito Eterno que está voltando. E somos tão materiais na arte de educar, que se um filho pedir para não ir para a escola, a gente deixa. Não, meu filho, você não quer estudar, você não vai, você vai ficar em casa, não é? Então, qual é o problema de você ficar em casa? Ninguém faz isso. O menino vai, fica chorando no colégio, você deixa na marra. Agora, se o menino não quiser vir para a evangelização do centro, a gente força? Não. A gente deixa ele em casa, porque o bicho é pequenininho, quando ele crescer, ele escolhe. Porque o nosso foco é a matéria. E a gente esquece que a base do Espírito Eterno é o Evangelho. Aconteça o que acontecer na vida dele. Se ele não for um jogador feito Neymar e não ganhar o dinheiro de Neymar, quando as dificuldades vierem, se ele tiver a base evangélica e moral, ele aguenta. Mas ele pode ganhar o dinheiro que Neymar ganha. Se ele não tiver base, quando a dificuldade vier, ele sucumbe. A gente sucumbe, mas a gente foca na matéria, esquece de trabalhar o homem transpessoal que nós somos. Pode passar. Temos que conquistar degrau a degrau. E esse degrau vai sendo desenvolvido através das expiações e provas, que ainda é o nosso nível no planeta Terra. Aqueles que vão aprender e se desenvolver através das provas e expiações. E provas e expiações não são fáceis. Então, a vida no planeta Terra não é para ser fácil. Não é para ser um mar de rosas. Ninguém reencarnou para tirar férias e viver de brisa. Ninguém. Todos nós estamos aqui para aprender. E esse aprendizado vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da proposta de autoconhecer-se e de transformação que a gente se envolver. E do entendimento do que é a vida, do que é a morte, que nós estamos desenvolvendo em nossa caminhada. Ainda está no Evangelho de Mateus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus já pontuava ali que não ia ser fácil. Ele não disse, eu não vim trazer facilidades. Eu vim trazer a espada. Aí, o homem, ainda material, faz uma interpretação equivocada que acha que a gente tem que pegar a espada e sair cortando cabeça no meio do mundo. Na verdade, essa espada é a espada do autoconhecimento. Eu preciso trabalhar a espada arrancando de mim, hipoteticamente, as minhas imperfeições, trabalhando as minhas imperfeições. Quando ele disse, eu não vim trazer a paz, é aquela paz pronta que chega para a gente na bandeja. Porque se a gente conversar com todas as pessoas, todo mundo quer paz. Todo mundo almeja um planeta de paz. Ah, eu rezo pela paz, ok. E o que é que você faz pela paz? Qual a sua atitude cotidiana para o mundo de paz? Eu falei inicialmente, o homem de bem vem através das ações cotidianas, diárias. Desejar paz todo mundo quer, mas essa paz não vai, a gente não vai dormir e um dia a gente vai acordar e o planeta está em paz, não. A paz virá através das ações cotidianas de cada um de nós. Nando Cordel é brilhante quando ele diz, a paz do mundo começa em mim. Por quê? Primeiro eu trabalho na espada com as minhas imperfeições. A espada do autoconhecimento, tirando de mim o que impede que eu seja um pacificador. E aí eu pacifico o meu espírito. Pacificando meu espírito, eu começo a trabalhar na pacificação do meu lar. Pacifico o meu lar, meu ambiente de trabalho, o centro espírita que eu trabalho. É um processo de desenvolvimento e exercício diário. Então, essa paz que vem, que a gente espera que um dia o planeta entre em paz, de graça, pela ação do governo, não. O que a gente está vendo é que exatamente por não entendermos que a gente precisa atuar diariamente, é que a gente vê cada vez mais o planeta fazendo um caminho contrário a essa paz gratuita, tá? Que a gente espera que chegue pronta na bandeja. Tudo em Jesus é trabalho, desenvolvimento, transformação, convite, testemunho,
Não podemos esperar que Jesus venha equacionar nossas lutas e resolver os nossos desafios. São esses que irão forjar o homem de bem em nós. Tudo em Jesus é trabalho. Eu ouvi no semestre Décio Andoli dizer, na proposta evolutiva é 1% de inspiração, 99% de esforço. 1% é inspiração de Deus, 99% é a gente que tem que trabalhar. Tudo na proposta divina é trabalho, é esforço, é transformação, é mudança, é busca. Ação cotidiana de desenvolver em nós esse homem de bem. Essa espada é um símbolo de luta pessoal intransferível. É eu que tenho que olhar para mim e dizer o que eu preciso mudar para que eu seja um que trabalha, mais um, porque graças a Deus tem muitos no nosso planeta que trabalham por um planeta de paz, por pessoas de bem, que acreditam no bem. Porque por mais difícil que esteja o panorama mundial, nunca houve tanto bem no planeta. Nunca se fez tanto bem. Aí as pessoas falam, mas como se a gente olha e vê tudo errado? Porque a gente esqueceu que há séculos atrás a gente resolvia os problemas cortando a cabeça realmente com a espada. A gente pegava as pessoas que pensavam contra a gente e jogava na fogueira. Então, se a gente olhar no panorama do desenvolvimento do planeta Terra, nunca houve tanto bem. Porque hoje tem muita gente engajada no bem, só que o bem é silencioso. O bem não faz estardalhaço. E a nossa sensação é que a gente está à deriva. Ninguém está à deriva. O planeta tem como gerente espiritual o Mestre Jesus. Nada está à deriva. Tudo está sob a égide divina. Ninguém conquistará o título de homem de bem sem luta, sem esforço, sem esforçar-se para mudar, sem fazer de si uma pessoa melhor. E aí vem Kardec questionando os Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 909, que eu disse, olha, se naquela época existisse Dona Irene, ela ia dizer que os Espíritos botaram para torar. Pegaram a gente de jeito. Porque Kardec questiona, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E aí os Espíritos dizem sim, e frequentemente, fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós faz esforço? Veja aí. Ele pergunta, pode o homem se esforçar e vencer suas imperfeições? Aí o Espírito diz assim, sim. E olhe, com pequeno esforço. O que falta a eles é vontade, veja. Muda, agora a gente precisa querer. E não precisa muito. O problema é que nós temos uma visão espiritual e nós queremos que o outro mude. Nós não despertamos para a realidade de que a única pessoa que a gente pode mudar no mundo é a gente. A única pessoa que você muda na vida é você mesmo. Por mais que a gente ache que vai mudar fulano, cicrano, os filhos, ninguém muda ninguém. Só o esforço pessoal e intransferível faz a transformação. E não precisa se esforçar. Precisa primeiro reconhecer. O autoconhecimento vai fazer que eu olhe para mim e diga, isso está errado, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso vencer isso dentro de mim. Eu preciso me esforçar diariamente. E ele diz, quão poucos dentre vós se esforçam para mudar. Mas se ele fosse de continuar, ele dizer, mas a maioria quer mudar todo mundo. Quer mudar o marido, a esposa, o filho, a sogra, o patrão. Tudo está errado à sua volta, menos a si mesmo. E aí a gente precisa que a dor venha nos ensinando que a modificação vai partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa transformação é interna. Desenvolver em nós a pacificação interior e aí sim atuarmos no mundo, transformando o ambiente que a gente vive para um ambiente de paz, de harmonia, de amorosidade e fazendo o trabalho que nos cabe de autotransformação e subindo e conquistando as virtudes do homem de bem. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 918, questiona-se por que indícios se pode reconhecer no homem o progresso real, que ele lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Quer dizer, como é que a gente identifica que o homem está evoluindo, está subindo de hierarquia, aquela escadinha evolutiva que ele está subindo? Aí os Espíritos dizem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal
representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando a gente age todos os dias segundo as leis divinas. Aí a gente sabe que a gente está desenvolvendo a perfeição. Quando a nossa vida é um rosário de bênçãos, segundo a lei divina. E quando a gente entende que o Espírito é eterno e que nós desenvolvemos esse Espírito eterno. Então, o que é um desafio hoje, se vai desenvolver em mim o homem de bem amanhã. Entendendo a dor como uma bênção e não nos permitindo um queixume sem fim. Eu digo das palestras que se a gente tivesse tempo de chamar aqui 20 ou 30 pessoas e dar o microfone para elas e dizer assim, fale você sobre a sua vida. Cada um desse 5 minutos para falar de si, a maioria ia dizer, ah, como eu sofro. Ah, como minha vida está difícil. Ah, Deus. E aí, quem viesse seguidamente dizer, porque você não sabe como eu sofro. Porque se você fosse na minha casa, você ia ver como as coisas são difíceis. Porque até no relacionamento a gente compete para ver quem é mais coitadinho. Quem sofre mais. Enquanto que o entendimento da vida espiritual nos ensina que se eu sofro é porque Deus está generosamente me dando a oportunidade de entender o que a vida não conseguiu me ensinar por si só. E aí a dor vem num processo de despertamento do Espírito eterno que nós somos. Mas a gente cria, socialmente, a maior virose social, que é os coitadinhos, a sofrerose, a vitimose. Ah, como eu sou vítima, ah, como a vida é difícil. A vida não é fácil para ninguém. A gente viu que a gente está na expiação e provas. Então, não é se queixando que a gente desenvolve o homem de bem. O maior exemplo de homem de bem que esteve entre nós foi o nosso mestre e guia Jesus. Que a sua vida foi um roteiro, tá, de exemplos. Porque ele sabia que falar convencia, mas só o exemplo arrastaria multidões. Só a exemplificação diária, Jesus atuou diariamente, exemplificando atitudes de amor sem olhar a quem, em todos os locais. Porque ele sabia que a atitude diária iria transformar e despertar na humanidade, como até hoje, 2000 anos depois, a gente tenta ainda seguir e entender a sua proposta. A relação do espírito e da matéria separados em tempos diversos. Na verdade, passamos um bom tempo trabalhando para entender o que é matéria, depois o espírito, como se fossem duas coisas separadas, é a mesma coisa. Espírito e matéria, no planeta Terra, caminham juntos para a evolução. A gente precisa desse corpo para desenvolver o espírito que habita em nós. E esse corpo precisa da atuação do espírito, para que ele tenha saúde, harmonia e paz, para continuar a escala evolutiva. Então, a gente não anda em tempos separados, a gente caminha nesse processo evolutivo no planeta Terra, espírito e matéria. Então, os dois têm que ser cuidados amorosamente, porque os dois são obra do divino para desenvolver em nós esse homem de bem. Somos essencialmente espíritos, então a vida espiritual é agora. Não adianta a gente deixar para fazer para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. A gente sempre diz assim, mas eu vou começar a ter atitudes de renovação quando eu me aposentar, quando os filhos se casarem, quando fulano se formar, quando eu tiver o salário que eu acho que eu mereço. Chico disse, se eu fosse esperar ficar pronto para começar, eu não teria começado. Eu comecei para ficar pronto. Porque, gente, não existe ninguém pronto para começar esse trabalho de transformação e atitude diária. A gente tem que começar, e as dificuldades vão aparecer, e os empecilhos vão, e aí a gente vai vencendo e nos transformando. Porque a atitude diária de forjar em nós um homem de bem vai nos trazer desafios diários. Se a gente for esperar ser homem de bem para trabalhar, a gente não vai ser homem de bem nunca. A atitude de transformação pessoal é diária, todos os dias. O momento da gente trabalhar para nos esforçar, trabalhar no cotidiano para nos transformar, é hoje. Por isso que o nome é presente. O momento é agora. E aí a gente vai rapidamente escutar algumas ideias de Jesus,
trazendo para o nosso dia a dia. Pode passar. Bate aí na janela. Primeiro, a gente se questiona, onde foi que Jesus nasceu? Na estribaria, numa manjedoura. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar. Por que ele escolheu? Tudo está sobre a égide divina, então já estava planejado aonde Maria daria luz. Por que ele escolheu? Porque ele queria nos passar a ideia de que não importa a nossa origem, todos nós podemos nos tornar homem de bem. Se ele tivesse nascido num castelo, numa casa de uma pessoa que tivesse regalias, a gente ainda iria dizer, mas também Jesus era filho do imperador. Ele foi para o meio dos animais, nos passando a ideia que qualquer um de nós, porque ele disse, tudo que eu faço podeis fazer ainda muito mais. E aí ele nos diz, qualquer um de nós pode se tornar homem de bem. Eu vim do mais humilde de todos os locais, no meio dos animais. Então, todos vocês que escutarão a minha mensagem podem se tornar homens de bem. Depois, a criança, ainda criança, o que é que ele fazia com José? Ele poderia, já que ele era o Filho de Deus que veio nos exemplificar, ele poderia ter ficado até os 30 anos estudando e se desenvolvendo, não podia? Ele estava se preparando para a missão que ele tinha abraçado. Sabe o que é que Jesus fazia quando era criança e adolescente? Trabalhava com o pai. O pai era marceneiro. Jesus trabalhava na marcenaria com o pai. Ele nos passando a ideia de que, apesar de ele ter seu espírito mais puro que esteve entre nós, ter sido enviado para nos despertar para as leis divinas, tudo também envolvia trabalho. Então, ele trabalhou duro, enquanto era criança, porque a família dele não tinha posses. E ele precisou trabalhar para ajudar o pai. Mas ele era aquele enviado de Deus. Por isso mesmo, ele trabalhou, nos dando a ideia de que nada vai cair do céu. Nada. Tudo vai pedir esforço duro. Ele poderia ter uma vida completamente diferente, mas ele, como a proposta do Cristo era a exemplificação, ele exemplificou desde a escolha de onde ele nasceu até o que ele fazia diariamente. Criança, adolescente, trabalhando, se esforçando, ajudando o pai no ofício, até que chegou o momento que ele estava pronto para fazer a sementeira que ele iniciou a partir dos 30 anos. O primeiro milagre que a gente conhece foi nas bodas de Caná, que está no Evangelho de João, onde ele transformou a água em vinho durante essas bodas, e aí foi considerado o primeiro milagre. E aí ele já exemplifica a transformação. O primeiro milagre que a gente hoje sabe que é milagre entre aspas, mas foi a transformação de água em vinho, e ele já ali nos deixaria a ideia de que tudo nesse planeta se transforma. Tudo está em processo de transformação. Tá? E o apoio necessário aos amigos da caminhada. Naquele momento faltou vinho no casamento. E aí ele vai e transforma, assistindo aqueles que necessitavam, assistindo aos amigos que ali o recebiam. Então, ele já impõe aquela ideia de que tudo se transforma. Inclusive, é possível transformar, de acordo com a magnetização que é possível do Espírito, a água em vinho. Continuando a proposta do Cristo, a gente está fazendo uma análise transpessoal, tá, gente? Tentando analisar, do ponto de vista além do pessoal, a proposta, algumas das passagens do Cristo. A multiplicação de pães e peixes. Na multiplicação, ele ensina a doar-se de corpo e alma. Naquele momento em que só tinha alguns pães, alguns peixes, e aí uma multidão faminta o pede, né? E aí ele vira para o apóstolo e faz, quantos pães nós temos? Ele disse 5. E peixe, ele disse 2, ele traz e distribui. O apóstolo quase cai duro. Mas, mestre, nós não temos. Ele quis dizer, para mim e para o senhor e os apóstolos, só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que essa multidão vai receber só um pouquinho que a gente tem? E ele diz, homem, pouca fé, bota aí.
E aí, à medida que ele ia distribuindo pão, ia aparecendo pão, ia distribuindo pão, ia chegando pão, e era peixe, ia chegando peixe. Naquele momento, Jesus ensinou os apóstolos a doar tudo o que tinham. Era só aquilo que eles tinham. Eles estavam em caminhada. Caminhada. E aí, naquela caminhada, o que ele tinha de provento para continuar era aquilo. E mesmo assim, ele deu. Ensinando a todos nós a doação de corpo e de alma. Doar o melhor que temos dentro de cada um de nós. Não podemos nos desfazer desse corpo material, tirar tudo e dar. Mas podemos doar o melhor que nós temos. A nossa disposição, o nosso tempo. O que não falta nesse mundo é seara para trabalho. Hospital necessitando de visita, creche necessitando de voluntário, gente com fome no meio da rua, pessoas necessitadas de uma escuta dentro de casa, o vizinho que passa necessidade. Ninguém entre nós é tão pobre que não tem um aperto de mão, um sorriso e um abraço para dar. Mas também ninguém é tão rico que não precise desse aperto de mão, desse abraço e desse sorriso. Há momentos na vida tão difíceis que a gente passa, tão difíceis, que não há nada a dizer, a não ser abraçar, sorrir e dizer, estou com você. Eu entendo a sua dor. Eu posso não mudar, mas eu estou com você. É doar-se. Doar-se. Naquela época, precisaria da doação material, que hoje ainda existe muita fome no planeta. Hoje ainda existe muita necessidade de assistência aos que passam fome, sede no nosso planeta. Mas, naquela época, ele precisava da multiplicação material para convencer. Hoje, a gente precisa da multiplicação de amorosidade. Joana, ainda no livro, ela diz que o que falta na humanidade não é alimento. O que falta é solidariedade. O que falta em nós é essa doação de corpo e alma. Porque quando eu trabalho pelo meu pequeno núcleo, é uma corrente, a corrente vai se expandindo e essa corrente vai atingindo outros patamares e outras pessoas. Ele vai nos educando para doar, para usar 1 hora da minha semana, 1 hora, não mais do que isso. Se puder mais, obrigada, Senhor. Mas se não puder, 1 hora por semana, ajudando a quem precisa. Seja onde for, o que não falta nesse planeta é local para a gente exercitar a doação de amor sincera, doando de mim aquilo que eu tenho de melhor. O meu trabalho, a minha palavra, o que for. Jesus já exemplificava a doação desse melhor que habita em nós. Que era o melhor que ele tinha naquele momento, era aqueles 5 pães e os peixes. Jesus curou cegos, paralíticos, nos pontuando que é possível a cura espiritual. É possível, mas nem todos nós vamos nos curar, porque a cura vai depender do merecimento e do trabalho interno que eu fizer, de transformação. Porque em todas as curas que ele efetuou, ele pontuava, vá e não voltes a pecar, para que mal pior não te suceda. Ele estava dizendo o quê? Ó, eu te ajudei, mas tu agora vai e se transforma, porque se tu continuar do jeito que tu está, coisa pior pode te acontecer. Ele nunca disse, resolvi seu problema, acabou-se, agora você vai ser feliz para sempre, encontre um príncipe encantado, uma princesa e tudo está resolvido. Não. Vá e não voltes a pecar, para que mal pior não te suceda. Então, ele já nos convidava à transformação. Vá e mude. Senão, nada mais poderá ser feito por ti, a não ser a dor que vem fazer o trabalho dela. Na passagem da adúltera, que ia ser apedrejada, ele nos ensina a justiça, a lei da justiça, quando ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele já exemplifica e nos ensina a lei da justiça. Que é preciso entender que todos nós temos telhado de vida. Então, ter cuidado na pedra que a gente joga no telhado do outro. Nós hoje temos uma ferramenta de apedrejamento de uma proporção que eu acho que nem a gente entende, que chama-se a mídia, Facebook, internet e Instagram. Que a gente usa o que seria de comunicação, de expansão, de trabalho do bem, divulgando o melhor que existe no mundo, a gente usa para postar o erro dos outros.
criticar A, B e C. Vocês acham que o mundo precisa de alguém que critique? De crítica, confusão, de falar mal. O mundo já está assim. A gente precisa de gente que divulgue o bem. O trabalho que o Ceará faz, o trabalho das pessoas de sopão na rua, o trabalho das pessoas nas creches, nas obras sociais. O mundo precisa de pessoas que espalhem sementes de amor e divulguem isso soltando. A gente não pode nos deixar levar pela onda de estar apedrejando A, B e C, mesmo que eu saiba que é verdade. Mas não nos cabe o julgamento nem a crítica. Serei julgado com o mesmo rigor que julgar os outros. Então, se o outro está errando, ele está plantando errado, ele vai colher. Cabe a mim cuidar do meu plantio, das sementes que eu estou espalhando. Então, espalhemos semente de amor no mundo. Começamos a usar, vamos nos propor a usar a ferramenta da mídia para divulgar o bom, o belo, o bonito e o trabalho maravilhoso de irmãos amorosos que estão entre nós, espalhando essas sementes pelo mundo. Pode passar. Fazer o outro que gostaria que nos fizessem. E na última ceia, onde Jesus faz a lavagem dos pés, ele nos ensina a humildade. Ele nos ensina a ser humildes e mansos, porque ele também sabia que o planeta Terra já estaria em processo evolutivo, porque tudo evolui na criação divina, e ele sabia que os mansos e pacíficos herdariam a terra de regeneração. E ele sabe que precisaria exemplificar para que a gente desenvolva a humildade, a mansuetude de corpo e alma, para merecermos o planeta de regeneração que aí vem. Quando acontece a traição de Judas, há uma proposta de nos demonstrar que todos nós somos falíveis e imperfeitos. Não só Judas. Todos nós somos imperfeitos e somos errantes em processo evolutivo. Então, se eu erro, não me cabe julgar e criticar o erro do outro. Se até próprio Jesus foi traído, imagine Andréa. Se o próprio Jesus foi acusado, injustiçado, a gente não suporta uma única crítica. E aí passa, através do nosso orgulho, a virar inimigo, melindrado e por aí vai. Se o Cristo passou por isso, a gente não vai passar? Nós, espíritos perfeitos, ele era perfeito, passou por isso, imagine a gente. Mas a gente não quer. Esquecendo da proposta evolutiva que ele fez no período que ele passou aqui, exemplificando o processo de crescimento. E no Horto das Oliveiras, ele nos chama a atenção para o processo que nos liga aos espíritos superiores através da oração. Através do silêncio das nossas encrencas emocionais, dos nossos sentimentos conturbados, e elevar o pensamento ao alto, nos ligando aos bons espíritos, nos inspirando, porque a maior ferramenta que nós temos ainda é a inspiração divina, a intuição. Elevar o pensamento, sair do nível egóico e subir aos céus através das orações, nos ligando aos bons espíritos, e aí sim, recebermos a orientação dos espíritos de luz. Durante a crucificação, até o momento da crucificação, Jesus nos exemplificou o perdão. Quando ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele pede a Deus que nos perdoe, espíritos imperfeitos. A gente não sabia o que estava fazendo. Até ali, mesmo na cruz, ele nos ensina a virtude do perdão, a necessidade de aprendermos a perdoar. Porque a maioria de nós ainda erra porque não sabe fazer certo. Se a gente já tivesse adquirido determinadas virtudes, a gente não precisaria mais errar. Se a gente erra, é porque não sabe. Então, Senhor, perdoa. A gente não sabe ainda direito o que a gente faz. A gente está em processo de aprendizado e desenvolvimento. E a gente vai aprender, porque um dia todos nós seremos espíritos puros. Na ressurreição, finalmente Jesus dá fim à morte. Acabou com a morte. Não existe morte, só existe vida. E vida em abundância. Ele, através da ressurreição,
Através daquele momento, ele nos ensina que não existe a morte, só existe vida. Que ninguém morre, o Espírito eterno. O que perece é o nosso corpo orgânico, mas o Espírito eterno vivifica e permanece, nos ensinando que a vida é um eterno recomeço, teremos sempre novas chances, trabalhando incessantemente até o momento que chegaremos ao nível de Espírito elevado. Ele sabe que todos nós necessitamos, para chegarmos e conquistarmos degrau a degrau daquelas virtudes do homem de bem, de tudo aquilo ali que a gente hoje, no primeiro degrau de nível imperfeito, a gente olha e diz assim, eu não vou conseguir nunca chegar a esse nível. Jesus, sabendo disso, nos ensinando, há sempre um recomeço porque não existe morte. Terão sempre novas chances de encarnar e reencarnar e desenvolver virtude a virtude, galgando degrau a degrau, até o momento que seremos espíritos puros e elevados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso sentir essa verdade, saber. Por isso que Kardec pontua, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, porque é preciso saber a verdade através do conhecimento, mas é preciso sentir a verdade e principalmente vivenciá-la. É preciso trazer tudo que o Cristo nos ensinou, que a doutrina espírita nos esclarece e incessantemente nos traz através de trabalho de espíritos abnegados que não cansam de nos apoiar nesse processo para que a gente coloque em prática aquilo que o Cristo exemplificou, para que a gente passe diariamente a desenvolver em nós. Como é que a gente aprende? Fazendo diariamente. Como Santo Agostinho, a autoavaliação diária, olhar para dentro de si e perguntar o que é que eu posso fazer que amanhã eu esteja melhor, que eu seja melhor. Eu de todos os dias, à noite, quando eu vou dormir, que eu vou fazer as preces, que eu faço sempre um evangelho antes de dormir, todo dia eu lembro de alguma coisa que eu não queria ter dito. Que eu preferia não ter dito naquele dia, eu não ter feito. Todos os dias. Tem alguma coisa que eu digo, perdi uma grande oportunidade de ficar calada hoje. Eu devia ter silenciado. Eu devia ter deixado para lá. E ali o Senhor me ajuda para que amanhã eu vença a mim mesma. E eu possa dominar em mim aquilo que ainda me impede de desenvolver determinadas virtudes. Todos os dias. O próprio Décio, eu vi ele dizer, acordar e dormir é uma luta diária. A gente luta com a gente mesmo, na hora que acorda, na hora que vai dormir. Domando em nós as nossas más inclinações. Emmanuel diz, ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Só se aprende fazendo. Então vamos todos nos apresentar ao exército do bem, nos apresentar a seara do bem, realizando em nós, porque o trabalho no bem nos edifica. Para perseverar no bem, a gente trabalha orgulho, egoísmo, vaidade. Então, sejamos nós, obreiros do bem, imperfeitos, em aprendizado, em desenvolvimento, cheio de dificuldades, mas o trabalho pessoal, o trabalho social e o trabalho além do pessoal irá forjar em nós as virtudes do homem do bem necessárias ao Espírito eterno que nós somos. Então, a proposta do homem de bem é nos despertar para a necessidade de trabalhar dentro de nós as nossas imperfeições, confiantes, com fé, perseverantes, degrau a degrau, não querendo abraçar o mundo com 2 braços, porque não adianta eu fazer pelo outro aquilo que eu não consigo fazer em mim mesmo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho por mim. Então, se eu quero amar, eu preciso me amar. Eu não posso dar o que não tenho. Se eu pedir R$5 e você não tiver, você não pode me dar. E se você arrumar para me dar, vai ficar devendo a alguém, não vai? Amor é a mesma coisa. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho nem por mim mesmo. E se eu insistir, der, vai faltar para mim. E aí começam as doenças
psicopatológicas, porque eu vou criando um vazio interior que ninguém vai suprir. E aí, quando o outro não corresponde ao que eu fiz, eu digo ingrato. Tanto que eu fiz. Então, é preciso desenvolver em nós a consciência de espírito eterno e o entendimento que só seremos homens de bem degrau a degrau. E sairmos daqui na noite de hoje na certeza de que só uma forma de chegarmos lá, fazendo, ainda que equivocadamente, ainda de forma imperfeita como nós somos, mas fazendo. Porque à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai forjando esse homem de bem, que vai dominar as nossas imperfeições e fazer com que a nossa luz brilhe, assim como grandes obreiros que estão entre nós conseguem transitar e fazer com que sua luz brilhe. Que Deus abençoe a todos vocês, a essa casa de amor, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, e permita que cada um de nós continue perseverante e com fé e muita amorosidade a nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos. Gente, quem tem evangelho em casa, levanta o dedo. Certo. Agora baixa aí. Quem não tem? Quem não tem? 1, 2, 3, 4. Tem pouco, né? Então, quem não tem, na próxima semana vem buscar o evangelho aqui, não precisa pagar nada, viu? Porque isso é um tesouro que nós precisamos ter em casa. E vamos ter a coragem de ler essa página, Homem de Bem. Porque quando a gente começa a ler, a gente fica triste porque a gente não vai se encaixando em nada quase. Não é? Mas a gente está aqui é para treinar. É como diz Almir Sater, né? Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então, cada um de nós tem a sua história, né? Tem o seu passado. E tem o presente agora para construir um futuro melhor. Então, a doutrina espírita é justamente isso. A âncora que nos ajuda a pisar firme no chão, não é? Da nossa vida. Porque, às vezes, nos preocupamos muito com a vida do outro e deixamos a nossa vida correr alheia a toda sorte de dons que nós já conquistamos, né, para vivenciá-los no dia a dia. Então, gente, é um desafio que nós precisamos enfrentar, não é? A gente vê que as naves espaciais já estão aí correndo os mundos, já estão descendo em Marte, né? Então o homem está muito preocupado em conquistar o mundo de fora quando não conquistou nem o mundo de dentro ainda, né? Está construindo para fora e está esquecido de si mesmo, né? Então, esse momento de crise que nós estamos atravessando, a gente não diz que é natural, mas é uma coisa muito natural. E todo momento de crise não é o desespero, não é para acabar nada, é para transformar. Porque depois da crise virá coisa melhor, não é? Porque se não viesse a crise, a gente ia viver sempre em crise. E ela veio justamente para acabar. Então é o início de uma renovação que está ocorrendo na Terra. Então não é só o Brasil que está em crise, não, o mundo todo. Então vamos seguir adiante, né? Cada um realizando o seu esforço, porque quando a gente se melhora, a gente está ajudando o mundo a se melhorar. Menos um problema para o mundo, né? Quando a gente vai se melhorando. Então, nós estamos aqui no trabalho em conjunto, não é? Vamos crescer juntos, saber que a construção não é individual, não. É coletivamente que nós vivemos. Senão, nós não nasceríamos em família. Então, vamos valorizar a nossa família, vamos valorizar o nosso grupo de estudo, nosso grupo de trabalho, nosso grupo religioso, porque todos nós precisamos valorizar os momentos que nós estamos vivenciando. E aqui é o momento do despertar, não é? A gente não vem aqui para se curar e depois ficar aleatório a todos os compromissos que a gente tem que assumir com a renovação. Porque quem não se renova é como aquele o leproso ficou curado, né? Não se renovou, caiu tudo doente novamente. Só voltou um que continuou firme e nunca mais teve a doença. Então, diante dos desafios de sofrimento, né, dos problemas que surgem na vida da gente, é não desanimar. Se vai se melhorando, vai se fazendo o esforço para não recair, né? Porque depende muito disso, da nossa participação no tratamento. O Grupo Espírita de Portas Abertas, os espíritos estão aqui para nos auxiliar. Muitas vezes nós ficamos bons com um passe,
Eles mandam a gente fazer desobsessão para ficar mais tempo na casa, reunião pública, para a gente ficar aqui aprendendo, para que a gente tenha condições de se levantar. Porque senão a gente vai ficar sempre caindo, né? Quando a pessoa está com um problema de loucura, que fica bom num grupo espírita, porque às vezes tudo isso é decorrência de obsessões, né? Fica bom num grupo espírita, então ele precisa aproveitar o momento da cura para se renovar e nunca mais cair nas besteiras que vinha fazendo, porque senão vai recair, né? Então nós não estamos aqui para ter recaídas, todos nós vivemos em recaídas, já caímos muitas vezes no mesmo erro, mas o espírita tem a força de se levantar para continuar, porque sabe que não se constrói um futuro no momento, não é? Então nós estamos com a vida inteira e vamos voltar muitas vezes ainda, se Deus quiser voltaremos juntos aqui para a Terra ainda, não é? Para participar dessa transformação maravilhosa que vai ocorrer a partir, eu acho que lá do ano 1940, por aí, 2040, né? Por aí, mas que seja, né? O bom é a gente não precisar retornar para um planeta mais inferior do que esse que a gente já está. Então, vamos fazer força para continuar aqui, né? Mostrando que nós estamos conhecendo Jesus agora, o nosso compromisso é muito maior, porque nós estamos conhecendo Jesus com a força da lógica, da ciência, da razão, do bom senso, de tudo, tudo. É ciência, filosofia e são as experiências. O Espiritismo é o bisturi da investigação científica, nos mostrando que a vida continua, que os espíritos se comunicam, que Jesus é o governador do nosso planeta, que nós precisamos abraçar a oportunidade maravilhosa que nós estamos recebendo de estarmos aqui juntos, como irmãos, reunidos, né, para plantar essa semente em nós e fora de nós. Porque o espírita verdadeiro, o cristão verdadeiro, não é aquele que está trabalhando, está dando passe, está fazendo palestra, não. É aquele que lá fora no mundo você observa, aquele camarada é diferente, né? Aquele que tem alguma coisa que os outros não têm. Nós, quando nos transformamos mesmo em espírita, a gente mostra lá fora que nós somos uma nova criatura. Quem nos conheceu no passado até fica admirado, não é possível. Transformação é porque o Espiritismo chegou para nos transformar. Efetivamente, nós precisamos fazer essa força interior, buscar o inimigo que não está fora de nós, não é? Está dentro de nós. Os que estão chegando para nos acicatar, para nos ferir, são, né, os testes da vida, que nós precisamos aproveitar. A gente cai aqui, levanta ali, e de cabeça erguida, a gente vai levando a consciência para Deus, para Jesus, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu errei, mas amanhã eu vou fazer força para não errar mais, viu? Porque o verdadeiro espírita, né, é aquele que exerce um esforço muito grande em se renovar. Não é aquele que já é puro, que já é perfeito, não é. O espírito é aquele que está procurando se renovar a cada dia, com esforço, com luta e com dedicação. Está aqui os ingressos para o nosso médium psicógrafo, Nilton Souza, que vai estar lá no Laço Sem Fronteiras, lá no empresarial, ali é o empresarial, de frente do Brasa, né, o restaurante Sal e Brasa, lá na Imbiribeira, né, por ali. Então, está aqui o ingresso, eu vou colocar ali na mão de Cláudia. Cadê ela? Está na água. Então, tá bom. Quem quiser o cartão é R$25, viu? E quem não tiver dinheiro, tem cartão ali, passa lá na livraria, passa no cartão que a gente paga ela. Tá legal? Então, vamos encerrar nosso trabalho. Olha a Cláudia ali. A livraria vai ficar aberta, então quem quiser na livraria, passa o cartão. E a Mauri, nosso companheiro de lutas aqui dessa casa, vai encerrar a nossa reunião fazendo a prece. Senhor Deus, agradecemos a presença dos benfeitores espirituais que nos trazem bálsamos reparadores, energias necessárias para o nosso refazimento. Te pedimos, Pai Celestial, neste momento, abençoa o nosso orbe, abençoa os nossos governantes. Nos abençoa também para que a nossa fé seja ampliada e que seja depositada em nossos corações a semente da esperança pura. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que Maria de Nazaré
nos envolva a todos com seu sublime amor. Muita paz. Desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerramos os nossos trabalhos.